Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Todos que obedecem à palavra de Deus é tido pelo Senhor como Israel de Deus. E nos diz a palavra: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Oséias capítulo 4, no versículo 6, a parte A diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Foi daí tirado o título da mensagem. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana. E prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque é boa sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias capítulo 4, versículos de 1 a 3, versículo 6, a parte A, e versículos de 9 a 13. Medite sobre isso. Em Jó capítulo 12, no versículo 11, diz: porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Glória a Deus. Veja que Deus diz: o meu povo, pois nós somos feitura dele, como diz em Efésios capítulo 2, no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. E quando o homem deixa de obedecer a palavra de Deus para dar ouvidos ao que diz o homem, e se ajoelha ou faz um pedido a um ídolo, para Deus esta pessoa está se prostituindo, ou seja, seria como se você tivesse uma namorada, uma noiva, uma esposa. Você iria gostar de vê-la flertando, namorando, paquerando um outro indivíduo? Como você ia se sentir? Ou como você se sentiria? E quando você troca o Criador pela criatura, como você acha que Deus fica? Ele que é santo, santo e santo. A Bíblia diz, em Salmos 7, versículo 11, Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todavia, se você tem Deus, o Pai de Jesus Cristo, como seu Senhor, e lhe obedece, você é Israel de Deus. Contudo, se você buscar os deuses feitos pelas mãos dos homens, você não tem. Israel é uma vide frondosa, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo como a erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Oséias capítulo 10, versículos de 1 a 5, diz isto: o teu coração dividido te torna culpado diante do Senhor teu Deus, e ele não terá prazer em ti e o rejeitará. Diz a palavra de Deus: põe a trombeta à tua boca. Ele vem como a águia. Ele quem? O inimigo, contra a casa do Senhor. Porque transgrediram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão,
Deus meu, nós Israel te conhecemos. Isto, se você o obedece, você é Israel de Deus. Nós te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Por isso, é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormenta. Não há seara, a erva não dará farinha, e se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Oséias capítulo 8, versículos de 1 a 8 diz isto. Glória a Deus. Pois tu não reconheces aquele que te fez e troca a sua glória, que é o nosso Deus, por aquilo que é de nenhum proveito. E nos diz a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Deus dos exércitos. Em Jeremias capítulo 2, versículos 4, versículo 11, versículo 13 e o versículo 19 diz isto. Observe que Deus diz, o meu povo. Todavia, se você disser que o Pai de Jesus Cristo é o seu Deus e não o teme, não obedece, você está sendo filho fiel ou rebelde? E o título da mensagem é: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu vos trago o conhecimento da palavra de Deus e é a mesma palavra que você tem na sua casa. Leia, confira. Nos diz a Bíblia: assim temia ao Senhor, mas também servia aos seus deuses, segundo costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhe ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis se ajoelhar diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 17, versículos 33, 34, a parte B, versículo 35 e o versículo 41. Eu pergunto, está distante da nossa realidade nos dias de hoje? Então, obedeça a palavra de Deus. Ainda diz a Bíblia: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chame ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Oséias capítulo 11, versículo 7 diz isto. E diz mais: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Estou lendo em Ezequiel capítulo 33, versículo 30, a parte C em diante. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange. Porque ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, quer dizer, não praticam. Mas quando vier isto, o castigo, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 33, versículo 30, parte C, até o versículo 33. Glória a Deus.
E o título da mensagem é: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então estas pessoas não se voltam para obedecer a Deus e nem se envergonham de entristecê-lo. Diz a palavra de Deus: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem o que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem. No tempo que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não aderemos nele. Jeremias capítulo 6, versículos 15 e 16 diz isto. Entretanto, Deus diz: melhorai os vossos caminhos, façam o bem, obedeçam a minha palavra. Ande nos meus caminhos, nos meus mandamentos e estatutos que te ordenei, para que eu te abençoe. Nos diz a Bíblia: este é o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda, e terão por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. Esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Isaías capítulo 30, versículo 21, a parte B até o versículo 24. Glória a Deus. Se você obedecer ao Senhor, Ele vos dará as bênçãos dos céus e habitareis seguros. Nos diz a Bíblia: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à semeteira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Levítico capítulo 26, versículos de 3 a 5 diz isto. Se diligentemente você amar o Senhor, o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Olha o que diz a palavra de Deus. O título de Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 em diante diz: os benefícios da obediência. Diz a palavra: e será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartateais. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E o título da mensagem é: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E diz mais: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto. E cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 11, versículos do 13 ao 20 diz isto. Se você adorar qualquer outro Deus fora do Criador, a ira dele vai se acender contra ti. Nos diz a Bíblia: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Baal é um suposto deus do trovão, dos raios, da fertilidade, senhor das nuvens e das chuvas. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles.
e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarotes. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Juízes capítulo 2, versículos do 10 ao 15 diz isto. Isto serve de alerta para quem trocar o Criador pela criatura. E o título da mensagem é: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E diz a Bíblia: Exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores. Destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Miqueias capítulo 5, versículos 12, 13 e 15 diz isto. E diz mais a palavra: Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é máscara e ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque capítulo 2, versículos 18 ao 20 diz isto. Glória a Deus. Eu tirei da Bíblia Católica, da versão católica Editora Paulus, edição pastoral. Diz Javé e os ídolos, é o título de Jeremias capítulo 10, versículo de 3 a 5. Porque eu não vos prego um Deus diferente, tanto faz a Bíblia católica como a evangélica, é o mesmo Senhor, é a mesma palavra. E essa versão, Editora Paulus, ela pega bem melhor para entendimento, ao que diz em Jeremias capítulo 10, versículo de 3 a 5. Pois o que é o terror para os povos não passa de um nada, é apenas um pedaço de pau cortado no mato, obra de quem trabalha com machado. Com prata e ouro eles enfeitam o que fizeram. Com pregos e martelo firmam num lugar, para que não fique balançando. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Jeremias capítulo 10, versículo de 3 a 5. Ainda diz em edição pastoral, Editora Paulus. E eu já estou próximo de encerrar a mensagem, veja só. Edição pastoral, Editora Paulo. Vocês que escaparam das nações, reúnam-se, venham, cheguem mais perto, todos juntos. Esses que carregam suas imagens de madeira são ignorantes, sem conhecimento. Dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. Declarem, tragam suas provas, façam um conselho entre si. Alguém proclamou isso dentre os tempos antigos? Quem o anunciou desde aquele tempo? Não fui eu, Javé, que é o Senhor. Fora de mim não existe outro Deus. Não existe Deus justo e salvador, a não ser eu. Volte-se para mim e vocês serão salvas, ó extremidade todas da terra, pois eu sou Deus e não existe outro. Isaías capítulo 45, versículos do 20 ao 22 diz isto. E mais, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 5, versículo 6 e o versículo 22. E para encerrar a mensagem, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jeremias capítulo 51, versículo 45 diz: Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Então, olhe no sentido que obedeça a palavra de Deus. Olhe para o autor e consumador da nossa salvação, que é Jesus Cristo, e obedeça a Ele, que é o único caminho que leva você a Deus. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, tenha vindo em tempo hábil de você entender que só Jesus Cristo é quem salva.
Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra cujo título: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade do teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça essa decisão se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.